Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, amém? É muita alegria para os nossos corações estarmos aqui na igreja. Nesse mês de dezembro, nós completamos 19 anos que convertemos neste lugar. E ontem mesmo nós falávamos com alguns amigos que a nossa base espiritual foi aqui. Aqui nós fomos treinados, discipulados, amados, corrigidos, ensinados, e a gente louva a Deus por esta igreja. Nosso coração se enche de alegria ao chegar aqui, ser tão bem tratados, e a gente tem a sensação que sentimos um vigor para aguentar mais um ano de batalha no campo missionário. E a gente também agradece a toda a igreja, porque esta igreja é a nossa mantenedora no campo. Ela não só contribui financeiramente, mas ela também nos sustenta em oração, em cuidado e em amor. Muito obrigada e continue mesmo intercedendo por nós. A palavra de Deus diz em João 15:5, que Jesus disse: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nós queremos reconhecer diante de Deus e da igreja que se temos sido bem-sucedidos ali no campo missionário, é por causa da presença de Jesus. Porque na hora da tristeza, Jesus nos alegra. Na hora do cansaço, Jesus nos fortalece e revigora as nossas forças. Na hora da dificuldade, das provações, Ele nos ensina que Ele quer tratar melhor, quer mudar nosso caráter e a nossa personalidade. Ali no trabalho da Missão Vida, temos uma liderança forte. Nós fomos ensinados que é melhor obedecer. Nós somos muito submissos à nossa liderança ali, cumprimos as regras, fazemos o que eles pedem, e por isso eu acredito que com a presença de Deus nós temos sido muito bem abençoados naquele lugar. O meu trabalho ali na Missão Vida são inúmeras tarefas. Primeiro eu quero falar com vocês onde nós moramos. Moramos neste lugar, na fazenda, ficamos por 7 anos em Anápolis, e vai fazer 2 anos agora em janeiro, que estamos na fazenda da Missão Vida em Cocalzinho. A terceira casa é onde nós moramos. Ali é uma média de quase 200 pessoas, entre acolhidos, pastores, missionários, obreiros. Aí vocês já imaginam, cada um de uma forma, cada um com um pensamento, e nós vamos vivendo ali, fazendo de tudo que seja uma convivência saudável. Nós fomos para a Missão Vida com o propósito de um treinamento missionário por 1 ano. E neste 1 ano nós já vamos completar no próximo ano 10 anos que estamos ali no estado de Goiás. Então a minha atividade lá na Missão Vida, eu comecei como secretária da presidência, do pastor Wildo, e com 2 anos e meio eu fui com um propósito só de 5 meses cuidar do departamento do impacto missionário. É um departamento onde você agenda para que pastores e missionários vão até as igrejas divulgar o trabalho realizado pela Missão Vida. Nesses 5 meses, tem 6 anos que eu estou lá coordenando este departamento. Tem uma equipe de 5 pessoas que me ajudam. E este ano nós alcançamos 412 igrejas em todo o estado do Brasil, onde que vários pastores falaram do trabalho da Missão Vida. Também na fazenda nós temos um hotel. E lá, esse hotel, ele é alugado para que as igrejas de Anápolis, Brasília e Goiânia façam seus eventos. E esse recurso é revestido para a Missão Vida. E eu também ajudo na limpeza, na cantina, na cozinha, onde precisar. Porque elas alugam com o pacote completo e a equipe da Missão Vida presta esse serviço.
Temos também o trabalho de bazar, que eu coordeno, onde que todas as doações que chegam, que não servem para os nossos acolhidos, a gente faz um bazar e esse dinheiro também é revestido para a Missão Vida. Sou também a tesoureira da igreja, nós temos uma diretoria na igreja de Cocalzinho, né, o Adnilson faz parte, uma diretoria com 5 pessoas, e todos os recursos são destinados para o centro de recuperação. E na igreja temos as atividades, né, no louvor, a gente trabalha com os acolhidos, teatro, noite de talentos e muitas outras coisas extras que vai aparecendo ao longo do dia. Graças a Deus, quando eu cheguei lá na fazenda em 2018, tinha poucas mulheres. E aí a gente se sente um pouco muito só, porque a mulher ela faz uma companhia muito boa. Mas neste ano, Deus mandou mais mulheres, que tivemos um total de 17 mulheres. E então eu assumi essa liderança das mulheres, a gente encontra, a gente reúne, a gente comemora aniversário, nós oramos, a gente ouve uma palavra, são mulheres muito abençoadas, mulheres realmente crentes que estão lá, e nós nos juntamos, porque morar na fazenda não é tão simples, né? Fica 8 quilômetros de uma cidadezinha bem pequenininha chamada Cocalzinho. Então, nós assim nos unimos e eu coordeno essa liderança, estou sempre visitando, ajudo no que eu posso, mas estamos juntas ali e uma foi fortalecendo a outra. As tarefas do Adnilson, ele cuida da parte funcional da fazenda, a produção, horta, pocilga, granja, manutenção, expansão, lavoura. Então, o Adnilson, ele cuida da parte administrativa, precisa de produzir para que leve à mesa dos nossos acolhidos. Lá na fazenda hoje está uma média de 120 acolhidos, e todo mundo sabe que eles comem muito bem. Então, essa produção vai para a mesa dos nossos acolhidos. Temos um cardápio variado entre 7 a 8 pratos, tudo produzido mesmo na terra, sem agrotóxico. E o restante que sobra a gente vende na feira em Cocalzinho, e todo o dinheiro é revestido para a fazenda. E também o Adnilson ajuda no aconselhamento dos acolhidos, ministra uma vez por semana a palavra a eles, e também ele fica ali dando assistência na cidade de Anápolis, porque ele também é construtor, ajuda nas manutenções. E ele também é o segundo secretário, né, da nossa diretoria lá. E também agora, dia 2 de janeiro, estamos seguindo com a equipe de 18 pessoas para Paraíba. Estamos com um trabalho de crianças lá na Paraíba, dentro de uma comunidade. Inclusive, quando a Missão Vida comprou esse terreno, foi de um traficante. Quando terminou de pagar, infelizmente, ele foi assassinado, mas ele ouviu a palavra de Deus. E agora nós vamos lá construir 4 salas de aula, um refeitório, e vamos fazer uma reforma na igreja, para que possamos atrair crianças que moram naquele lugar a conhecer Jesus. Então, quero também agradecer, não posso deixar de agradecer à igreja por ter orado pelo Adnilson. O ano passado nós sofremos aí porque ele adoeceu, teve uma descompensação hepática, ficou 3 meses doente, 21 dias no hospital de Goiânia. E a igreja, em peso, ela orou por nós, orou por mim, foi um momento delicado, mas nós vimos a glória de Deus que não o levou, porque eu imaginei que ele iria. De fato, eu tive esse sentimento, porque ele perdeu 14 quilos e não ficou muito bem. Mas a oração do justo, a oração da igreja, nos ajudando, tanto em oração quanto financeiramente, e em amor, pôde assim fazer com que nós sentíssemos que não estávamos só. Então, que Deus assim abençoe a todos vocês por ter nos ajudado nesse momento tão delicado que passamos. Resumindo tudo o que eu disse, nós vamos ver algumas fotos. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar.
Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido. Bom dia para nós. A paz do Senhor, amém? Como a Rose falou, foi um ano muito difícil. E ao sair do hospital, eu senti que já não era mais o mesmo Adnilson. Mas chegando cá fora, nós tivemos a visita do pastor Wildo. Ele teve umas 5 vezes na nossa casa, visitando nesse período. E ele disse o seguinte: fica tranquilo, pode mudar seu horário de trabalho, você não precisa chegar cedo no trabalho, você pode chegar lá para as 9 horas, não tem problema, e quando você vier almoçar, você pode retornar lá para as 3 ou 4 horas da tarde. É impossível, gente. É impossível você administrar uma fazenda com 33 alqueires de terra, tendo que produzir para 300 refeições diárias. São 800 galinhas pondo ovos o dia todo, né? São 26 matrizes criando leitão, né, o mês inteiro, e você, né, chegando no serviço 9 horas. Não tem como. Mas Deus sabe o que faz. E, graças a Deus, até agora, a saúde ainda não voltou 100% como era. Mas a gente lá vai remando em fé. Devagarzinho a gente vai chegar lá. E essa questão de produção é um negócio tão sério, eu nunca tinha envolvido com fazenda. Eu nunca mexi com produção de nada. E, de repente, ele disse, a gente precisa fazer com que essa fazenda produza, né, porque são 300 refeições dias, e você ainda precisa produzir, levar para o refeitório, e a sobra você precisa vender, né, para repor a semente e as mudas novamente. Então, esse ano a gente conseguiu, com sobras de alface, né, da horta, e a produção de rapadura, de farinha, pimenta, né, a gente faz o próprio tempero também lá na roça, escrito Tempero Vida, numa vasilhinha, e leva para a feira. A gente conseguiu vender R$80 mil esse ano. Então, tudo isso é passado ao escritório, tudo em relatório, e é por aí que a gente compra as ferramentas, a gente vai comprando semente, e assim acontece todo dia, né? Então, a gente não para. E, às vezes, as pessoas vão lá em casa, e aí, como é que está a saúde? Lá vão remando em fé, lá vão subindo. Mas a questão da saúde, nós tivemos ao hospital, a convite do médico, e ele pediu que a gente fizesse a última bateria de exame. E fizemos 18 exames.
Tem exames lá que ele pediu para fazer até a 3ª mutação, para saber se o problema de saúde veio, né, do meu pai, ou da junção do sangue do meu pai com a minha mãe, ou se isso era meu. E graças a Deus foi feito esses exames, está tudo preparado. Agora só falta ele chamar, porque lá é um hospital residência, né, e são 5 médicos que estão atendendo a gente. Então, quando ele entra na sala, entra uma equipe grande, porque o meu caso, eles dizem que é um caso raro, eles ainda não tinham feito, né, tratamento com nenhum paciente com esse tipo de assunto. A ferritina do meu sangue, ela tem excesso. Ela já chegou a 989, sendo que o normal é 339. Por causa disso, veio realmente essa descompensação hepática. Perdi 14 quilos em uma semana, né? Então, isso foi que levou aí ficar internado por 28 dias. E também, um dia eu cheguei um pouco apressado na fazenda e falei com a menina que arruma as kitnets. Eu disse para ela assim, é possível você arrumar uma kitnet para mim hoje? Eu não vou voltar para Anápolis, vou dormir aqui. E ela falou assim, aquela que o senhor dorme está ocupada, mas eu vou arrumar outra. E me deu a chave da outra, já sabia onde era, e eu fui para lá, já no finalzinho da tarde, e chegando lá, eu abri a porta, entrei um pouco apressado, falei, eu não vou tomar água na geladeira, aqui a água é de poço mesmo, para onde a gente vai a água é de poço, não tem jeito. E eu fui na pia, fechei os olhos, enchi a mão de água e bebi. E na segunda mão de água que eu levei à boca, eu resolvi abrir os olhos. Aí eu vi que tinha muitas lavras, e eu já havia bebido a primeira. Aí eu saí para o lado de fora e dei uma olhada em todas as caixas d'água, só a minha kitnet, cuja não tinha tampa na caixa. Uma semana depois, eu comecei a sentir muitas dores na região do fígado, e depois passou pelas costas. E como os médicos falaram, se tivesse descobrido essa infecção há uma semana após, nada disso teria acontecido. Mas isso aconteceu em 2016. E todos os médicos que me consultaram de lá para cá deixaram uma interrogação no final, né? Todos que quando eu retornava eu estava feliz, né? Tá tudo bem. E esse bem causou esse drama aí. Mas a gente continua em movimento, continua tratando, e a gente espera que Deus vai dar a vitória. Se Ele der, né, amém, se Ele não der, amém também. A gente chega a um ponto de Eclesiastes 7:2, né? Eu tenho certeza que eu sei para onde eu vou se Ele me levar. Então, isso é o que conforta o coração da gente. Ainda que as pessoas ao redor da gente dizem que não vai acontecer, mas se acontecer, a gente está com Deus e acabou. E deitado ali naquela cama de hospital, um dia eu falei com o Senhor, Senhor, está muito difícil. Eu não sei o que fazer, né? Não sei como vou sair daqui. Os médicos que entram aqui estão dizendo que não será mais a mesma coisa, né? Vai ficar algumas sequelas, outros dizem que não haverá sequelas. E agora? Realmente, o que vai acontecer? E dormindo ali, né, por um tempo naquela noite de madrugada, eu acabei Deus falando ao meu coração. Vamos abrir nossas Bíblias lá no Deuteronômio capítulo 30, compartilhar com vocês um pouco do que Deus falou comigo ali naquela cama daquele hospital. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor, do verso 15 ao 20. Vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Pois hoje te ordeno que ames ao Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guarde seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás.
e o Senhor teu Deus te abençoará na terra o qual passa a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido, e te inclinares a outros deuses, e lhes prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás seus dias na terra ao qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida para que vivas tu e teus filhos, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela nossa noite, por essa manhã maravilhosa. Pai, pelo início do culto, com os louvores, meu Deus, que foram entoados a Ti, pela Tua palavra, Pai, que foi lida, que o Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações nesta manhã. Nós entramos aqui e queremos ouvir a Tua voz. Queremos sair, Pai, deste lugar diferente de como entramos, porque, Pai, viemos aqui Te buscar, viemos aqui conhecer um pouco mais do Senhor, e que o Senhor possa nos agraciar com a Tua voz. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu acordei naquela manhã e veio na minha mente: sucesso ou fracasso? Tudo depende de você. Deitado naquela cama, aí vem aquela vontade de desistir, aquela vontade de voltar para trás, procurar outra coisa para fazer. Mas quando eu ouvi aquela voz me dizendo sucesso ou fracasso, tudo dependia de mim, eu falei, eu vou dormir mais um pouco. Aí dormi mais um pouco, quando foi 5:45, chegou o primeiro médico, primeiro atendente, 5:45. Já chegou, fez as perguntas dele, e eu estava numa situação tão difícil, que logo em seguida entrou uma mulher para fazer a oração, e ela falou assim, ainda bem, né, que o senhor não está bem, mas a sua filha está aqui para cuidar do senhor. Eu estava tão mal que eles acharam que a Rose era minha filha. E a Rose lá, toda vibrando, né? Eu estou nova, estou com 15 anos. Eu falei, tá bom, Senhor, obrigado. Obrigado porque essa mulher veio me encorajar agora de manhã, né? Tem uma filha aqui cuidando de mim. E logo em seguida eu estava lendo um livro, e eu achei uma ilustração num livro que dizia assim, o menino e o sábio. Esse menino, desde criança, ele procurava fazer uma pergunta para o sábio todo dia. E a intenção dessa criança era um dia pegar o sábio numa pergunta que o sábio não tivesse resposta. E durante 15 anos, esse menino tentou pegar o sábio, mas não conseguia. Até que um dia esse menino falou, é a última pergunta que eu vou fazer para esse sábio. Não perguntarei mais nada, porque eu não consigo vencê-lo. Mas dessa vez eu vou vencê-lo. Entrou num campo da floresta perto de casa e pegou um fiotinho de pássaro, segurou ele dentro da mão e disse que chegou para o sábio e perguntou assim, é a minha última pergunta. Se o senhor responder, eu vou embora. Se o senhor não responder, eu vou embora também, mas não volto mais. O que eu tenho dentro da mão? O sábio falou, um filhote de pássaro. Aí ele disse, ele está vivo ou morto? E logo pensando, se ele falar que ele está vivo, eu aperto ele e mato, então ele vai perder. Se ele falar que ele está morto, ele já está vivo, eu solto ele, o sábio vai perder. Aí o sábio falou assim, olha para mim, bem nos meus olhos. E o menino olhou nos olhos do sábio. E o sábio falou, a resposta está com você. Tudo depende de você. Né? Se eu disser que ele está morto, você vai deixar ele viver. Se eu falar que ele está vivo, você vai matar ele. Então depende de você. Aí eu peguei aquela frase e pensei, então tudo depende de mim. Como eu vou sair do hospital, se é com a mesma força, eu não sei, mas depende de mim. É uma nova etapa daqui para frente. E fui estudar
sucesso e fracasso na visão de Deus, não na visão que o mundo oferece a gente cá fora. E o que eu encontrei é que sucesso é você estar disposto a fazer o que ninguém faz. E realmente na Missão Vida tem uns campos que o pastor já testou com outros, mas eles não conseguem fazer o que precisa. Eu falei, agora então é fazer, né, com o que sobrou. E fracasso é você saber que algo precisa ser feito, só que você não faz. Você já é um fracassado só por ter essas atitudes. Você sabe que precisa fazer, mas você não faz. Você já é um fracassado. Eu falei, Senhor, parece que é tão simples, né? Essa questão de sucesso e fracasso na visão do Senhor. Eu falei, alguma coisa eu preciso fazer. Eu vou procurar na Bíblia alguma coisa daqui para frente. E a primeira coisa que eu encontrei é que eu precisava gostar de mim mesmo, porque a vontade é desistir. Eu sei que o corpo não estava reagindo. Se acordava de manhã, depois que eu retornei para casa, e o corpo não queria sair da cama, não queria sair de casa. Para cruzar o portão estava difícil. E eu falei, eu preciso gostar de mim mesmo. Lá em Jó 33, verso 4, diz assim, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então eu já sou um cara feito. Eu preciso gostar de mim do jeito que Deus me fez. Não preciso mudar nada. Estou saindo do hospital, estou saindo do jeito que Deus sabe, e se Ele tiver que me usar, vai me usar dessa maneira. Eu preciso gostar de mim de uma maneira que eu não esperava, né? Tendo que mudar a alimentação. Eu nunca fui de tomar remédio, agora passar a tomar remédio. Gostar de si mesmo é o princípio fundamental para se viver alegre e feliz. É o alicerce seguro para a construção dos nossos sonhos e ideais. Se eu quero me sentir uma pessoa realizada, uma pessoa de sucesso, eu preciso, a primeira coisa é gostar de mim mesmo. E para que eu goste de mim mesmo, só depende de mim. A resposta do sábio. Tudo depende de você, meu garoto. Se o filhote vai estar vivo ou morto. Então, para gostar de mim mesmo, só depende de mim. Não depende da minha liderança, não depende da minha esposa, não depende das pessoas que me amam, só depende de mim. Deus me fez perfeito. Salmo 139, verso 13 a 16. Diz assim, pois criaste o meu interior e entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo, ainda uniforme, todos os dias que foram ordenados para mim, e em teu livro foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Então eu comecei a imaginar, Deus me fez perfeito. Eu não preciso agora ficar caçando nenhum motivo de oração para Deus me mudar. Não, Senhor, eu preciso voltar como eu era antes. Eu preciso aceitar como eu sou hoje. Então eu preciso gostar de mim do jeito que eu estou hoje. E o Senhor, se tiver que me usar, vai me usar da maneira que eu estou. E também Deus começou a falar ao meu coração, como Deus está me vendo hoje? Será que é diferente de como eu estava com a saúde toda? Ou será que Deus tem pensamento diferente para mim? Será que Deus me vê de uma maneira diferente?
Será que não será possível mais servir a Deus como servia antes? Lá em Jeremias, capítulo 29, verso 11, fala: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, ou algumas traduções fala, ou esperais. Então, os pensamentos do Senhor a meu respeito não mudou, continuam os mesmos. Os mesmos. Então, a primeira coisa que Deus falou no meu coração é que eu preciso gostar de mim mesmo do jeito que eu sou. E a segunda coisa é que eu precisava dar uma chance para mim mesmo, porque a vontade era vir embora, era desistir da missão. Não dá mais para fazer missão. A pessoa que eles exigem para ocupar esse campo, tem que ter uma qualidade melhor do que no momento eu estou passando, tem que ter força, ele tem que usar muito a cabeça, e eu lembrei que eu estava esquecendo de algumas coisas. E mesmo escrevendo numa agenda, a minha tarefa do dia seguinte, quando era no dia seguinte, eu não lembrava onde eu tinha posto a agenda. Eu falei com a Rose, está ficando complicado. Ela falou, usa a agenda. Eu falei, mas e agora, onde é que está a agenda? Eu não sei onde está. Ela falou assim, arruma umas 3 ou 4 e escreve umas 4 agendas e põe um em cada lugar, põe uma no carro da gente, põe uma no carro que você trabalha, põe uma lá embaixo na horta. Na hora que você tiver dúvida, você vai num lugar desse. Eu falei, e se eu esquecer desses lugares também? Aí fui conversar com o pastor Wilder, ele falou, tem 2 anos que eu já não lembro de muita coisa. Eu falei, rapaz, que resposta, não era isso que eu esperava dele, né? Eu esperava que ele falasse, não, vem cá, meu filho, vamos orar aqui. Aí ele acabou chutando o balde de água. Mas Salmo 32, verso 1 fala, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Isso significa que eu posso dar uma chance para mim. E uma outra coisa, eu estava meditando sobre as divisões assim de minutos, de segundo, de hora, de dias, de mês, de ano, as estações. Eu falei, gente, sempre existe uma data para fazer algo novo. Sempre existe uma data. O que eu não fiz essa semana, eu faço semana que vem. O que eu não fiz na primavera, eu vou fazer lá no verão. Eu preciso dar uma chance para mim. Eu não sou mais o Adnilson que fazia, todas as tarefas do dia, era cumprida no dia. Então eu preciso dar uma chance para mim e começar a viver uma nova etapa da minha vida. Quando alguém chegar e falar, é possível você fazer essa tarefa com tantos dias? Não é possível. Estou aí à disposição, mas não é possível. Dá uma chance para você, não vai se matar, porque agora você não é o mesmo. Eu falei, interessante, gostei dessa aí. E eu pensei assim, que eu só estaria dando uma chance para mim mesmo e tendo a oportunidade de aproximar dos meus alvos se eu fizesse assim. E eu me dispus a fazer desse jeito. A gente, quando fica meio enfermo, a gente lembra, será que isso foi causado por mágoa, por tristeza, por algum medo do passado, por alguma coisa que a gente que eu não fiz, ou que fiz pela metade? Eu falei, não, eu vou me libertar dessas coisas. E comecei a buscar o Senhor, então, para ver se existia alguma coisa assim no meu coração. Eu não encontrei nada disso, falei, então não é para esse campo. Eu falei, então eu vou para um novo passo agora. E Salmo 18, 32 a 34, fala assim, o Deus que revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Eu falei, poxa, então eu preciso ser eu mesmo. Deus já me deu força, já preparou o meu caminho, já me deu ligeireza, já está tudo preparado. Esse é o Deus que me fez.
Então eu preciso ser eu mesmo, do jeito que Deus me fez e acabou. Porque a palavra de Deus lá em Isaías 45:9 fala: ai daquele que contende com o seu Criador. O pessoal estava fazendo uma corrente de oração lá na fazenda. Aí eu passei perto de alguns que orava alto, assim, dizendo: Senhor, me quebra, me faz de novo. Eu falei: esse menino é doido, me quebrar e fazer de novo. Eu falei: poxa, eu estou estudando a Bíblia e estou encontrando umas coisas lá de Deus que eu preciso ser eu mesmo, que Deus já me fez perfeito, e ele aqui está querendo que Deus quebra e faz de novo. Esse negócio está errado. Então a gente perde muito tempo não concordando, com a maneira como Deus nos fez. E a Bíblia fala: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro no meio de outros cacos. Essa é a visão que Deus tem para aqueles que não aceitam a maneira com que foi feito pelas mãos do Todo-Poderoso. E isso significa que nós precisamos viver a nossa diferença, Seja você mesmo, tudo depende de você. Eu estava conversando com a mãe de um acolhido e ela falou assim: meu filho precisa mudar. Deus podia quebrar ele e fazer de novo. Eu falei: outra vez eu estou ouvindo a mesma coisa. Porque eu não aguento esse menino. Ele chegar lá em casa, ele apronta. Eu falei: mas será que não seria possível a senhora ajudar o filho da senhora do jeito que ele é? O senhor está doido? Eu falei: não, Deus já fez ele perfeito. A senhora é a mãe dele. Ele jamais vai ser igual à senhora, vai ser igual ao pai dele. Ele jamais vai ser igual ao irmão que estudou e formou e hoje é uma pessoa de sucesso lá fora. Ele não vai ser igual. Tenta ajudar ele dentro do que a senhora está vendo. Pega as dificuldades que ele tem e procura transformar isso em algo de bom. Ela ficou calada, não me respondeu, não vi mais essa senhora, não sei o que deu. Mas tudo depende daquele, que aceita ou não o que Deus tem feito. E outra coisa que eu fui buscar para entender o que Deus estava falando comigo, está lá no Salmo 37, verso 23 e 24, fala: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Aí Deus falou comigo: tenha coragem para recomeçar. O Adnilson que chegou até aqui não é o mesmo que vai sair daqui para frente. Então recomeça. Recomeça de uma maneira em que você pode. E eu estava lendo a frase de um pensador, não tinha o nome dele, em que dizia o seguinte: não é o que tiraram de você que conta, mas é o que você vai fazer com o que sobrou. E o que sobrou é o que sobrou. Então, vou pegar o que sobrou e começar tudo de novo e bora para frente. O que tirou parte da saúde, isso não conta mais. É impossível voltar lá atrás e buscar. Mas com o que sobrou, eu preciso fazer isso multiplicar e chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu falei: amém, Senhor, obrigado. A frase desse pensador é muito boa. Eu preciso assumir hoje uma nova atitude frente a tudo que eu preciso enfrentar, vencer, aprender com os meus erros e acertos do passado e tentar trazer tudo que eu posso, para os dias de hoje. E o fracasso, Deus estava falando comigo, o fracasso é apenas uma mudança temporária de direção. Falei: Senhor, como assim? O fracasso não é fracasso, a não ser que eu aprenda com ele. Aí agora, quando eu chego perto de uma torneira, a primeira coisa que eu vou ver é lá tem tampa na caixa. Então, por causa dessa situação, eu já vou lá corrigir a caixa d'água. Tem tampa na caixa? Tem, então eu vou beber água. Se não tem, não vou beber água. Então a gente precisa ficar atento nisso aí. E uma outra coisa que Deus falou comigo: você ainda não morreu, você precisa terminar algumas coisas que você começou.
terminar algo que você começou. Provérbios 21:5 diz assim: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Não há problema que o ataque do pensamento persistente, continue. A gente precisa continuar buscando ao Senhor. Seja lá em qual situação você estiver, a tendência é que com Jesus você vai vencer. Então, junto com Cristo, a gente não está sozinho. A perseverança é uma atitude própria dos vencedores. Precisamos completar sempre aquilo que começamos. Este é o princípio positivo para aqueles que desejam assumir novos desafios e galgar sempre um lugar de sucesso na visão de Deus. É o que precisamos fazer. Falei, obrigado, meu Pai. Precisamos terminar o que nós começamos, e isso só depende de nós. Outra coisa que agora eu trouxe para a responsabilidade da igreja é que nós precisamos associar aos vencedores. Salmo, capítulo 1, verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Essa é a importância de fazer parte de um time como o time da Moriá, um time de vencedores. Quando a gente se associa a um time como esse, a tendência é a gente vencer. E tudo que a Rose disse aqui, as fotos ali não mostram muita coisa. Se a gente tivesse que mostrar as fotos de tudo que nós temos feito na Missão Vida, talvez a gente ficaria aqui umas 2 horas vendo fotos. O trabalho é muito grande. E a gente está sempre recebendo elogios de pessoas que chegam e falam, depois que vocês vieram para a fazenda, isso aqui tem outra cara. Isso aqui está com a cara nova. Houve uma mudança muito grande. E como ela disse, a base que nós temos foi adquirida aqui. A gente estava até conversando com a Georgia essa semana. Na nossa vida em casa, como marido e esposa, a gente não briga, a gente não tem discussão. Lá em casa a crise não entra, nós aprendemos isso aqui. Entre a paz e a razão, nós preferimos a paz. Preferimos a paz. E isso nos ajuda muito, a sair lá fora e prestar um bom trabalho, servir a Deus e ter prazer de retornar para o nosso lar. E sempre que um retorna na frente, fica louco esperando o outro chegar. Isso nós aprendemos aqui. Tudo porque nós nos associamos a um time de vencedores, como é a Igreja Batista Moriá. As pessoas que vencem nesse mundo são aquelas que levantam e buscam circunstâncias desejadas. E se não as encontram, criam-nas. O dia que você não encontrar uma circunstância para lutar e vencer, para chegar no fim do dia e falar, eu tive mais uma vitória, crie uma circunstância. Essa frase também não é minha, ela é do Jorge Bernardo Shaw. Ele tinha isso em mente. O dia que eu não encontrar uma circunstância para lutar, para chegar no fim do dia e falar, eu fui vencedor, eu vou criar uma circunstância. E se eu não conseguir criar uma circunstância, eu vou pegar a circunstância do meu colega. Vou ajudar ele a carregar o mal dele, só para chegar no fim do dia e poder dizer, eu fui vencedor. Eu ajudei alguém a vencer. Porque a gente só vai ser vitorioso se lutar. Se não tiver luta, não tem vitórias. Eu também gostei dessa frase. E lá na fazenda a gente tem circunstância todo dia. Então não vá pegar do seu colega, porque senão vai dobrar. E tem aquele sábio provérbio que diz, diz com quem andas e eu direi, quem és. Portanto, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você realmente precisa escolher um time de vencedor. Não como o Cruzeiro, que agora foi para a segunda, E o Galo está ali, de perto, olhando. Eu sabia, a Rose falou assim, ele tem uma desculpa, se você falar alguma coisa, ele vai ter uma saída. E outra coisa para nós encerrarmos,
que Deus falou naquela manhã comigo lá no hospital é que sucesso ou fracasso, tudo dependia de mim, é que eu teria que buscar a Deus de todo o meu coração. Deuteronômio capítulo 6, verso 5, fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E eu entendi que amar a Deus é o segredo do sucesso. Você quer ter sucesso na visão de Deus? Você quer ter sucesso aonde você estiver? Em qual área da sua vida for, você precisa amar a Deus. Amar a Deus é o segredo do sucesso. Deuteronômio, aí no capítulo 30, no verso 20, nós até lemos aí na abertura, lá diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. Então a minha vida, ela está quando eu declaro, quando as minhas atitudes, dão a entender que eu amo a Deus. E Ele te dará muitos anos na terra. Então a longevidade também está com o Senhor. Então o segredo do meu sucesso, na visão de Deus, é amar a Ele. Amar a Ele de todo o meu coração. Quer ser uma pessoa de sucesso? Ou quer ser uma pessoa fracassada? Tudo depende de você. Então nós saímos daquele hospital, a pessoa que foi buscar a gente, e a minha mente não parava de pensar nesses pontos. Falei, eu vou levar isso para o papel, vou procurar alguns livros de ajuda que me façam entender um pouco melhor, e é uma nova etapa daqui para frente. Hoje eu já consigo levantar cedo, já consigo sair no horário, mas quando chega em casa que almoça, aí o corpo não reage. É como se sentisse uma fraqueza assim dos pés até a cabeça. Não tem reação, mas o coração, ele sabe da responsabilidade que tem. E mesmo assim eu calço o sapato e eu saio e vou esforçando, até que aparece alguém, começa a conversar e eu esqueço da situação. E daí a pouquinho o dia acaba e tudo começa de novo e nós vamos outra vez e vamos outra vez. Vamos ver até quando Deus vai me provar. O que Ele está querendo falar comigo. Mas 2020 a gente crê que vai ser o ano da vitória. Porque o pastor Wildo teve uma reunião com a gente e enviou alguns casais de missionários para o campo. E fez uma proposta para a gente. Em 2020, você e a Rose precisam fazer um curso de inglês, francês, porque vocês vão para a África em 2021. Então é impossível que eu vá para lá do jeito que eu estou. Eclesiastes 3 fala que há um tempo e propósito para todas as coisas. Então eu creio que 2021 é o tempo, é o propósito de Deus. E a gente crê pela fé que isso vai acontecer. Em 2021 a gente está assim à disposição de Deus. Se Deus tiver a África, a gente vai. Se Ele tiver Cocalzinho de Goiás, a gente continua. Se Ele tiver Valadares para voltar, já que as propostas mudam muito, sempre que Ele precisa de alguma coisa, Ele fala, se vocês ficarem mais 2 anos aqui comigo, eu deixo vocês voltar para Valadares. Aí quando está aproximando os 2 anos, Ele fala assim, se vocês me ajudar a fazer isso, eu deixo vocês voltarem. Aí a gente pega de novo e a gente vai de novo. Agora Ele já aumentou. Agora Ele já quer que a gente fique 6 anos. 6 anos. Mais 4 anos eu vou aposentar e vocês ficam com um novo presidente, mais 2. Aí passa para ele tudo que vocês fazem, para ele treinar um outro no lugar de vocês, e aí vocês podem escolher, voltar para Valadares, e
aí eu não mexo mais com vocês. Vocês podem ficar lá enquanto existir Missão Vida. Mas são 6 anos. E ele é ciumento para danar. Esses dias, numa reunião, ele falou assim, você pode até ter o Rimac como seu pastor, mas eu acho que eu também sou o seu pastor. Eu falei, fica tranquilo, pastor, fica quietinho aí. Lá, a gente estava lá em Israel, e a gente foi lá em Nazaré. Aí, chegando lá, alguém falou sobre Abraão no Monte Moriá. Ele falou, esquece esse nome. Esquece esse nome, porque até aqui você está lembrando do Rimac. Eu falei, não, nem sou eu que estou falando nada, não. Quem está falando aqui é o pastor Arnaldo, sobre o Monte Moriá. Ele falou, pois é, esquece que o seu pastor aqui agora sou eu. Então é um ciúme danado. Então, assim, ele pensa em que a gente não vai abandoná-lo. Ele esteve lá em casa esses dias e falou assim, eu posso entrar aí na sua varanda? Eu falei, pode. A Rose pode fazer um café para mim? Eu falei, pode. Aí ele entrou, sentou e ficou lá até umas 9 da noite conversando. Aí quando ele levantou, ele falou assim, você acredita que eu estou vendo vocês morando aqui nessa casa? E com a bengalinha na mão, olha, você vê, era só 6 anos. Com a bengalinha na mão, olhando pela janela, vendo as luzes lá na cidade de Cocalzinho, lá embaixo. Eu olhei para a Rose e falei, já está mudando, está vendo? Já está mudando os 6 anos agora para a eternidade. Então, ele é desse jeito, ele vai arrumando um jeito de ir pegando e querendo laçar você na palavra. Mas Deus sabe o que faz. Amém? Irmãos, essa palavra foi o que Deus falou comigo ali, na cama daquele hospital. Uma mudança precisa ser feita. Mas não é uma mudança como aqueles irmãos que estavam orando, que Deus precisa me quebrar de novo. Eu apenas preciso aceitar a maneira que Deus me fez. Então, se Ele me fez, e se eu vivo à disposição dEle, Ele faz comigo o que Ele quiser. Mas eu já fui feito perfeito. Não tem nada errado em mim. O que está errado é porque ao longo da minha trajetória de vida, eu fui escolhendo muita coisa, e essas coisas, por ser escolhidas de maneira errada, entortaram partes da minha vida, e que agora precisa voltar. Eu preciso fazer uma escolha. Vida ou morte, bem ou mal. E nós decidimos escolher o bem, escolher a vida. E para isso, algumas coisas, nós precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus e aceitar a soberania de Deus. Quando um carro estraga, o mecânico não pega o carro e quebra ele todo para consertar, para fazer de novo. Apenas troca a peça. Então, eu preciso estar analisando cada área da minha vida em que não está correspondendo da maneira com que já foi escrito na palavra a meu respeito e aceitar a soberania de Deus. E assim a minha vida pode prolongar os meus dias na terra. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua palavra que foi lida. Pai, que o Espírito Santo, se não teve a liberdade para ministrar conforme a vontade do Senhor, mas que Ele possa, meu Deus, no restante desse dia, continuar trabalhando nos nossos corações. Pai, sempre que entramos aqui na Tua casa, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos sair deste lugar, meu Pai, diferente de como entramos. Nós queremos sair deste lugar, Pai, mais avivado no conhecimento do Senhor, para que possamos, meu Deus, através das nossas atitudes, Pai, lá fora, demonstrar que nós amamos um Deus soberano, um Deus que está no controle das nossas vidas, um Deus que reina sobre nós, um Deus que deseja reinar sobre a humanidade da terra. Pai, usa as nossas vidas com poder e graça, sempre para estar evangelizando em Teu nome, sempre para semear, meu Deus, aquilo cuja é a vontade do Senhor. Nós oramos nesta manhã agradecido, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e ainda há de fazer em nossas vidas nesse dia. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.